Olá pessoal, como vocês estão? Como você está? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Cláudio e hoje eu quero trazer para vocês um assunto que está relacionado à família, a relacionamento familiar. Como é que você está com a sua família? Com seus pais, com sua mãe? Como é que você está com seus filhos? A gente vai conversar um pouquinho sobre família no vídeo de hoje. E esse tema que eu quero trazer para vocês, ele na verdade é uma mensagem, a gente chama de uma pregação que eu farei na Meuc Paranaguamirim, aqui na cidade de Joinville, no dia 31 de maio. Talvez quando você ver esse vídeo, eu já tenha falado, já tenha transmitido, porque foi do mês passado, com certeza. Mas o que é importante é que essa mensagem, ela é viva, ela é atual, e eu espero que você seja abençoado por ela. Mas eu quero começar com uma pergunta, na verdade, uma pergunta que não é minha, uma pergunta que vem do próprio Senhor Jesus, que ele nos leva a refletir, a pensar sobre família. E essa pergunta está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 48. Ali diz o seguinte: Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A resposta de Jesus, na verdade, é uma pergunta. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando a gente vê a representação de José, de Maria e Jesus, como nós o chamamos, ou como eles são popularmente conhecidos quando a gente vê Maria, José e às vezes retratado o menino Jesus. Muitas vezes eles são chamados de a Sagrada Família. E há retratos, há pinturas que mostram, conforme a liberdade artística permite, José, Maria e geralmente o menino Jesus junto deles. E a Sagrada Família também é interessante, que ela é tema, ou foi um motivador inspirador de uma basílica na Espanha, que o arquiteto Gaudí fez. Ela é enorme, ela é gigantesca, está há mais de 120 anos para terminar e ainda não está terminado. São torres enormes que representam os discípulos de Maria e, por fim, a torre maior que representa Jesus. Ela se chama Sagrada Família também. Muito interessante isso. Mas, e para nós, o que representa a família de Jesus? Que ensinamentos podemos aprender com eles, com seus acertos e erros? O que Jesus tem a dizer de sua família? Venha comigo, hoje a gente vai ter um panorama geral da história de Jesus e de sua família, passando desde o seu nascimento, sua infância e a fase adulta durante o seu ministério público, e um pouco também do que é registrado no Novo Testamento, algumas passagens para além dos evangelhos, se assim Deus o permitir. Tem uma série de TV muito conhecida, pelo menos eu assisti, que se chama O Brasil Visto de Cima. E sempre começa com uma jornada. A pessoa vai num helicóptero ou num balão e vai sobrevoando determinada região. É como se a gente saísse do bairro que a gente está, fosse circuncidando a cidade, passando pelo litoral e voltando para o ponto inicial. A gente tem uma visão panorâmica, então, da cidade que a gente está sobrevoando. E assim, hoje, o nosso olhar para os textos que a gente vai estudar, vai ver, vai analisar, é a mesma ideia de uma jornada, de uma visão panorâmica da família de Jesus, conforme relatada no Novo Testamento e principalmente nos Evangelhos. Nossa jornada ela começa com o Evangelho de Lucas e também olharemos para o Evangelho de Mateus e algumas passagens do Novo Testamento. Então, nosso início de conversa vai para o Evangelho e parte a partir do Evangelho de Lucas, a Sagrada Família em Lucas. Lucas, segundo a tradição, era médico e por isso mesmo detalhista naquilo que ele escrevia. E é ele que nos traz a maior parte dos relatos sobre o nascimento e a infância de Jesus. Assim, é importante nós lermos, conhecermos a passagem do Evangelho de Lucas no capítulo 1, a versículo 4, que diz o seguinte: Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles
que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. Aqui, portanto, nós vemos na introdução do Evangelho de Lucas que ele, como que se tivesse validando aquilo que ele vai narrar na sequência, aquilo que ele vai contar, é a mais pura verdade. E ele é alicerçado em testemunhas oculares e ministros da palavra. E ele se dirige a Teófilo dizendo que o que ele está falando é a mais pura verdade, detalhadamente descrita. Ele começa seu evangelho falando sobre João Batista. Ele já não parte para o anúncio do nascimento de Jesus, a genealogia de Jesus, como outros evangelhos o fazem. Ele fala um pouco de João Batista. E a partir do capítulo 1, versículo 26, a narrativa se volta então para a família de Jesus. Gabriel, o anjo, visita Maria, desposada de José. E eles moravam ali em Nazaré, que ficava ao norte da Judéia, na Galiléia. José era da genealogia de Davi, rei de Israel, conforme o texto bíblico explica. A gente também pode ler no Evangelho de Lucas, que eu passo a lê-lo, no versículo 1, versículo 30 a 33, a seguinte passagem: Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Ele reinará sobre Israel para sempre, e seu reino jamais terá fim. Na sequência, Lucas narra que Maria visita Isabel, que já estava grávida de 6 meses, ela entoa o seu cântico, fala do nascimento de João, também na sequência, tudo isso no relato de Lucas. Posteriormente, no capítulo 2, versículo 1 a 7, nós temos a narrativa do nascimento de Jesus, que é o seguinte: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E eles, estando ali, chegou a hora de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primeiro filho, primogênito. O menino envolveu em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, desculpa. Por conta do recenseamento ordenado por Augusto, José e Maria então se deslocaram de Nazaré da Galiléia e para Belém da Judéia, cidade de Davi, pois era descendente dessa casa. José vinha da mesma descendência de Davi, por isso que ele teve que ir para Belém da Judéia. Ora, o texto nos diz que Maria estava noiva e grávida naquele momento. E ali Jesus nasce e foi colocado em uma manjedoura. Essa narrativa toda também, tudo que a gente fala da infância de Jesus, e a gente vai ver mais alguma coisa depois em Mateus, ela tem um filme que se chama Maria, que também procura trazer, através dos relatos bíblicos, todo esse contexto. No 8º dia, diz o texto bíblico ainda, após o seu nascimento, Jesus é circuncidado conforme o ritual religioso judaico da época. E cerca de um mês após seu nascimento, eles levam Jesus para apresentá-lo lá no templo e oferecer sacrifícios pelo seu nascimento, posto ele ser o primogênito da família. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 39 a 40, a gente lê a seguinte passagem: Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo, saudável, forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Eles retornam para a Galiléia após fazer todo o ritual religioso da época. E aqui é interessante, porque o menino crescia, se fortalecia, se enchia de sabedoria, de graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Na sequência do mesmo texto, no versículos 41 a 52, a gente tem uma narrativa onde mostra que durante a festa da Páscoa, eles acabam perdendo Jesus. Todo ano eles subiam para a festa da Páscoa, porque isso era como uma obrigação de todo judeu durante a Páscoa ir até Jerusalém fazer sacrifícios.
E aos 12 anos também, era a idade que Jesus tinha na narração do texto, todo menino participava de uma cerimônia religiosa que o capacitava a entrar na vida adulta da comunidade. Feito todos os processos ali de culto, de adorações, de sacrifícios, os seus pais retornam, descem para Nazaré. Mas Jesus fica e eles não percebem, eles só percebem a ausência de Jesus depois de um dia de jornada. Devia ter muita gente ao redor, muita multidão, familiares e tudo mais. E as crianças se perderam. E ele se perdeu. Jesus, na verdade, não voltou com os seus familiares. Então eles voltam para Jerusalém e o encontram depois de 3 dias procurando. Ele estava no templo, debatendo com os doutores da lei. Percebe-se, portanto, nessa questão a sabedoria de Jesus numa situação na qual ele se encontrava, debatendo, conversando com os teólogos da época. José e Maria ficam aflitos. Imagina perder um filho? É como se quase todo dia alguém perdesse um filho, na verdade. Jesus volta com eles para Nazaré e lhes era submisso, diz a palavra, obediente, mesmo já tendo em seu coração o desejo de servir na missão que o Pai Celeste lhe colocara. Maria guardava todas essas coisas no coração. Guarde isso também para você. Maria guardava todas essas coisas, esses acontecimentos no seu coração. Ela não entendia, não aceitava. E muitas vezes nós também passamos por situações nas quais a gente não entende, a gente não quer aceitar, mas acontece nas nossas vidas. E no versículo 52, o texto diz o seguinte: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Mais uma vez, Lucas destaca que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Era um testemunho interior, no seu coração para com Deus, um testemunho exterior, que as pessoas viam como Jesus se comportava. Era um crescimento intelectual, portanto, era um crescimento físico e era um crescimento espiritual. Esse é o fim da grande narrativa que nós vemos em Lucas. Então, nossa primeira passagem panorâmica, nós passamos vendo a família de Jesus através do olhar da narrativa dos escritos de Lucas. Agora, a gente vai partir para uma nova visão panorâmica a partir do Evangelho de Mateus. Mas aqui eu quero somente destacar o que diferencia um pouco o Evangelho de Mateus do Evangelho de Lucas. A gente não vai repetir as mesmas passagens. A Sagrada Família em Mateus. Mateus difere de Lucas porque ele começa com a genealogia de Jesus, provando que por José, seu pai, ele era da descendência do rei Davi, filho de Abraão, filho, portanto, da promessa, o Messias, o rei dos judeus. Em Mateus, nós temos evidenciado a figura paterna de José, enquanto que em Lucas a proeminência é de Maria. No capítulo 1, lemos que José, por conta da gravidez sobrenatural de Maria, e não querendo infamar, isto é, não querendo causar escândalo, pretendia deixar Maria, mas em sonhos é avisado por um anjo a não fazer isso, pois o filho que dela fora gerado pelo Espírito Santo. José não a conheceu até que ela deu à luz ao menino Jesus. Em Mateus, no capítulo 2, nós temos 3 acontecimentos que Lucas não menciona em seu evangelho. O primeiro deles é a visita dos magos do Oriente. Essa narrativa de Mateus, ela nos diz que vieram 3 magos do Oriente para adorar a Jesus. Eles, os magos, segundo a tradição, provavelmente vieram da Babilônia. Eles entendiam dos sinais, dos tempos, faziam cálculos e, conforme o seu entendimento, eles entendiam que o Messias, que o rei, viria e estaria em o seu nascimento bem próximo naquela época que eles estavam indo visitar a Jesus, ou estavam procurando por Jesus. Eles passam pelo rei Herodes, aviso que estava atrás do rei dos judeus, e de certa forma isso causa um certo ciúme em Herodes. E no mesmo contexto da passagem, o primeiro acontecimento é a visita dos reis magos, o segundo é a fuga para o Egito. José é avisado em sonho pelo Senhor a fugir para o Egito, pois Herodes intentava contra a vida de Jesus porque ele estava com ciúme e medo que Jesus viesse a se tornar o rei dos judeus no seu lugar. E assim, também na sequência, mesma sequência de textos, nós temos a matança dos inocentes. Então esses 3 acontecimentos, as visitas dos reis magos,
a fuga do Egito e a matança dos inocentes estão relatados em Mateus, e Lucas não faz menção a isto. Essa história, principalmente da matança dos inocentes, ela tem um paralelismo com a história do livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento. Herodes ordena a morte de todos os meninos menores de 2 anos na região de Belém. E em Êxodo, no capítulo 1, nós temos a narrativa, onde o faraó também ordena a morte de toda criança israelita menor de 2 anos, que fosse do sexo masculino, posto estes terem se multiplicado muito no Egito e se tornaram uma ameaça ao faraó. Por ironia do destino, os israelitas, na época de Moisés, eles saem do Egito, no período denominado de Páscoa, e Jesus, através de sua família, vai para o Egito se esconder de Herodes. No capítulo 2 ainda, no versículo 19 em diante, José é avisado novamente em sonhos pelo anjo do Senhor para retornar para Israel e vai morar na região da Galiléia, cidade de Nazaré. Portanto, nós já vimos uma visão panorâmica de Lucas, de Mateus, e aqui a gente pode dizer que cessa-se toda a história dentro da infância de Jesus narrada nos evangelhos, quando eles retornam para Nazaré, e aí tem um desenvolvimento da vida adulta relatada nos evangelhos de Jesus e um pouco das relações familiares ali narradas, que a gente vai ver agora, que é o nosso terceiro e último ponto, última jornada a ser abordada. A Sagrada Família no Novo Testamento, relatos da família de Jesus na fase adulta, porque até agora a gente viu na fase da infância, do nascimento e sua infância. Nós temos relatos como a bodas de Canaã, onde Jesus, através do pedido de sua mãe, intervém no casamento, transforma água em vinho. Em Mateus 12, o texto que nos provocou a estarmos trabalhando, a discutirmos a pergunta que Jesus fez sobre quem é a sua família, quando ele fala sobre a sua família. Em Mateus capítulo 13, os moradores da região fazem alusão a Jesus ser filho de um carpinteiro e sua mãe e seus irmãos morarem entre eles. Aí vem uma passagem muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que é João capítulo 19, 25 a 27. Essa passagem diz o seguinte: perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Aqui vemos que Maria se encontra na crucificação de Jesus, que comissiona a João a cuidar de sua mãe, e sua mãe a cuidar dele. Então, mãe, ali está o discípulo. Mulher, este é seu filho, Jesus diz, e ao discípulo, esta é sua mãe. Instiga João a cuidar de Maria como se fosse sua mãe. Jesus, mesmo diante de tão dolorosa execução, ainda assim tem o zelo, o cuidado pela sua mãe, o zelo e o cuidado e o amor pelo seu discípulo. E por fim, em Atos, no capítulo 1, versículo 14, nós temos a última menção à mãe de Jesus. Né? Sobre José não se tem muito relatos, e sobre a mãe de Jesus, esse é a última menção que a gente tem em Atos capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Todos eles se reuniam em oração, se refere aos discípulos que foram nomeados nos versículos anteriores. E aqui percebemos que Maria estava junto, pois era uma mulher de oração. Depois dessa visão geral, panorâmica que a gente viu, o que nós podemos aprender de lição para as nossas vidas? Que aplicações nós podemos colocar em prática para as nossas vidas, para as nossas famílias, com a família de Jesus? A primeira lição que eu quero trazer para mim e para você é sobre obediência. José e Maria foram obedientes às visões, revelações que o Senhor Deus enviou, seja por meio dos sonhos, seja por meio de anjos. Certamente não foi fácil para o casal reconhecer que o milagre provinha de Deus e que eles eram apenas instrumentos da graça do Senhor. Aprendemos, portanto, a ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo que de momento pareça algo absurdo ou que não faz sentido. A segunda lição é a da persistência, que a gente também pode chamar de resiliência.
É a capacidade de a gente sair de um estado de equilíbrio, passar por uma situação de dificuldade, de tensionamento, de estresse, de mudança, e conseguir retornar ao mesmo estado de equilíbrio de antes. José e Maria suportaram juntos os momentos da gravidez, do parto longe de casa, longe da família, da sua ida para o Egito, uma terra distante, um país estrangeiro, com todos os perigos e desafios inerentes a essa decisão, e depois retornaram juntos à sua terra natal. Talvez você, em alguma medida, passou ou está passando por algo parecido. Saiu do seu país ou da sua cidade de origem, de sua família, da casa de seus pais e hoje se encontra aqui. E mesmo com as dificuldades ainda conseguiu se adaptar ou ainda está se adaptando com a família de Jesus. Portanto, aprendemos a ser resilientes, persistentes. Terceira lição que eu quero deixar para você é uma vida de piedade e de fé. José e Maria exerciam uma vida em sociedade e na comunidade de forma a honrar os compromissos religiosos. Tinham uma espiritualidade desenvolvida, séria, e o fato de serem pessoas simples, humildes, pobres, não as impediam de frequentar o templo conforme a tradição da época. Observavam os ritos religiosos, como na circuncisão de Jesus, na sua apresentação, na participação das festas religiosas como a Páscoa. Aprendemos, portanto, com José e Maria, a ter uma vida piedosa e em comunidade. Quarta lição: assumimos responsabilidades. Vimos principalmente em Lucas que o menino Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isto é, ele recebia todo o suporte necessário para que se desenvolvesse intelectualmente, fisicamente e espiritualmente. Novamente, eram pessoas simples da Galiléia dos gentios, mas isso não os impediu de oferecer e de proporcionar o melhor que tinham para Jesus ter uma infância com dignidade. E não somente para Jesus, mas para com os demais filhos também. E a quinta e última lição, mas sem esgotar o assunto, só para nós nos situarmos nessa lição e apresentação sobre a família de Jesus, aprendemos a sermos amorosos. Jesus e Maria eram pais amorosos, que tinham zelo pelos seus filhos. A gente observa isso no cuidado a Jesus desde o seu nascimento, no seu desenvolvimento, na preocupação em procurá-lo quando havia ficado em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vemos isso no exemplo de Maria, quando Jesus estava sendo crucificado e ali estava a seus pés. A mesma Maria que acompanha os discípulos depois e continua uma vida de oração e piedade, crendo na obra que seu filho realizou. Nós podemos concluir essa mensagem, mas mais uma vez reforçando que ela não se esgota aqui, porque eu tenho uma família muito abrangente e a gente poderia tratar de outros assuntos relacionados. Mas que a Sagrada Família começa com o anúncio da gravidez de Maria por um anjo. Dela nasceria o Salvador, que é Jesus. Seu pai era José, carpinteiro. Jesus viveu sua infância, adolescência e início da juventude com eles, e até o início do seu ministério público. Mesmo que após os relatos de Lucas e Mateus sobre a infância de Jesus, não tenhamos muitas informações ou quase nenhuma sobre José durante a fase adulta de Cristo, podemos inferir que ele teve uma família que o amava, que se não era perfeita, como muitas das nossas não são, estava presente e que deram o seu melhor. Uma família temente a Deus e que serviu ao Senhor. Assim, voltamos à pergunta que originou a nossa jornada essa noite, a nossa conversa, essa pregação. Mateus capítulo 12, 46 e 48. E a pergunta que Jesus faz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Será que nós conseguimos responder essa pergunta? Pois o próprio Jesus é quem responde. No versículo 49 e 50, Jesus diz: qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essas palavras de Jesus, elas podem nos parecer a princípio duras ou difíceis de entender, mas precisamos compreendê-la à luz de todo o Evangelho. Tem passagens nos Evangelhos que ele pede para a pessoa que ele cura, que ele expulsa um demônio, um endemoniado, para retornar para a sua família, por exemplo, mesmo essa pessoa querendo seguir. Jesus aqui não está pedindo ou dizendo que devemos abandonar nossas famílias.
não dar a devida importância à nossa família terrena, mas sim que ele trouxe algo maior, mais sublime, que é a família da fé, firmada na rocha. Paulo, em suas cartas, no início delas, na saudação, nas admoestações e orientações, chama aqueles que creem em Jesus de irmãos. Sei que todos temos dificuldades em nossas famílias, uns mais, outros menos, e cada um lida de uma maneira com isso. Mas também precisamos olhar para o que temos de bom, extrair do melhor, e se porventura a nossa família terrena não conseguimos ainda alcançar ou vislumbrar isso, precisamos e somos desafiados a colocar nossa esperança em Cristo Jesus e na família da fé que ele nos inseriu, que é a igreja. Ao anunciar o reino de Deus, ao morrer pelos nossos pecados, ao ressuscitar e enviar o Espírito Santo, Jesus estava formando para Deus uma família não mais pela descendência da carne, mas do Espírito. E assim, em Cristo Jesus, todos os que creem em seu nome, que se arrependeram de seus pecados, Deus os aceita como filhos por adoção. Temos nossa família terrena, continuamos a amá-la e respeitá-la, mas agora somos também parte da família de Deus. Que o exemplo de José e Maria, na obediência, na resiliência, na piedade, na responsabilidade, no amor, nos inspire a estar mais perto do Criador. Que Deus te abençoe.